No vídeo de hoje eu vou falar de um tema que acomete e gera desconforto a muitas pessoas. Eu poderia falar até milhares de pessoas pelo mundo todo, que é a lombalgia. Considerada uma das principais causas de afastamento do trabalho hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. Pela visão da osteopatia, eu vou explicar de duas maneiras distintas quais as possibilidades para compreensão do que ocorre realmente num quadro de disfunção lombar. Será que o problema é realmente na coluna? Será que existem outras estruturas que podem comprometer a coluna, gerando essa consequência, que é a dor e a limitação? Então, a seguir, eu vou explicar sobre isso. A lombalgia pode apresentar duas características bem distintas, que seria a lombalgia aguda e a lombalgia crônica. Normalmente os quadros agudos eles têm uma relação muito direta com o que é primário e traumático. E os quadros crônicos, eles têm uma relação com algo secundário ou com uma perda de compensação, ou seja, um desequilíbrio orgânico. É claro que, fundamentalmente, nas duas situações, o corpo já tem uma característica de desequilíbrio para gerar essa predisposição, tanto ao quadro crônico quanto ao agudo. O corpo ele já demonstra indícios. No primeiro quadro específico, que é o quadro agudo, é muito comum a referência da questão de tempo e espaço. O que significa isso? É muito comum, eu vou citar isso como exemplo, o paciente que chega ao consultório, pela característica que ele entra ao consultório, um pouco flexionado à frente, com a incapacidade de realizar extensão, ou até mesmo o inverso, com a mão sustentando a coluna e a incapacidade de inclinar o tronco para frente, isso já demonstra uma característica de que existe um problema muito comum, que é o que gera realmente a possibilidade da lombalgia aguda, de que a faceta articular esteja comprometida num nível da coluna lombar, ou seja, uma questão monossegmentar. E a osteopatia consegue resolver isso de maneira muito fácil e muito simples. É claro que existe todo o aspecto do indivíduo que nós temos que observar. Em qualquer alteração orgânica, temos que pensar nos aspectos físicos, nutricionais e emocionais. Mas especificamente o quadro agudo de lombalgia, ele tem a questão do fator tempo e espaço, como eu citei anteriormente. O paciente ele faz a referência. Naquele dia, naquela hora, eu fui realizar um movimento e minha coluna literalmente travou. Então, esse quadro tem uma questão mecânica pertinente que acaba gerando um quadro agudo e sustentado e que é extremamente desconfortável. Por outro lado, existem as afecções características e que a gente pode considerar como problemas secundários, como uma perda de compensação orgânica. Normalmente esse tipo de quadro ele está diretamente relacionado com as questões abdominais. O abdômen é uma cavidade que apresenta muitos líquidos, apresenta muitas vísceras e que tem uma função, uma dinâmica muito intensa, não só pelo trabalho respiratório do músculo diafragma, mas também por questões vasculares e viscerais especificamente. Então, muitas vezes, o aumento da pressão abdominal pode acabar gerando um acometimento na coluna lombar, de maneira secundária. E aí nós temos o quadro crônico, ou seja, um paciente, eu posso citar aqui um exemplo desse quadro crônico, uma pessoa que tem uma dificuldade digestiva, que tem um intestino que não funciona muito bem, que retém gases e que a pressão abdominal aumenta e acaba gerando uma lombalgia. Da mesma forma, um paciente que tem uma dificuldade de excreção, por exemplo, que está relacionada aos rins, e que pode também gerar um quadro de lombalgia. Ou seja, existem várias possibilidades, mas o que eu tenho que compreender é que, num quadro crônico de lombalgia, a relação pertinente são as questões abdominais. E a osteopatia pode atuar muito bem nessas alterações, gerando uma harmonia melhor ao paciente e, consequentemente, levando a um quadro de satisfação e melhora do quadro álgico. Portanto, no tratamento da lombalgia, a osteopatia pode gerar dois aspectos distintos. Um de trabalhar algo muito específico, ou seja,
como no quadro traumático e primário da lombalgia aguda. Uma alteração de uma faceta articular monossegmentar na coluna lombar é algo muito específico e pode ser resolvido com muita tranquilidade e facilidade. Por outro lado, vários aspectos de disfunções no nosso organismo podem acabar acarretando na lombalgia crônica. Problemas relacionados à retenção de líquidos, a dificuldade de drenagem venosa, problemas hepáticos, problemas gástricos, alterações peristálticas no intestino, enfim, várias possibilidades podem gerar a lombalgia crônica. Nós temos que compreender a essência do que ocorre para achar a solução. Se você gostou dessas informações, não deixe de se inscrever no nosso canal e habilitar o sininho para receber as notificações. Em breve terão outros vídeos com mais assuntos relacionados à saúde e especialmente à osteopatia.